3. Kate Janice. No verão, em julho de 2021, Kate Janice, de 40 anos, morava com sua parceira, Emma Clark, na região de Midtown, em Atlanta, Geórgia. O casal estava junto há 7 anos e tinha vários cachorros. Janice e Clark trabalhavam em Midtown. Janice era bartender em um restaurante italiano e clube de comédia improvisada, enquanto Clark era garçom em um restaurante. No fim da noite de 27 de julho de 1982, Janice passou no restaurante onde Clark estava trabalhando. Janice disse ao parceiro que estava levando o cachorro deles de 3 anos, Bowie, para passear no Piedmont Park, que ficava a cerca de meio quilômetro do restaurante. Janice planejou encerrar o passeio quando o turno de Clark terminasse, para que pudessem voltar para casa juntos. Janice e Bowie foram caminhando ao parque. Quando Clark terminou o trabalho, Janice ainda não tinha voltado. Clark tentou ligar e mandar mensagens, mas não teve resposta. Clark rastreou o telefone de Janice e viu que ela estava próxima a uma entrada do parque. Ela não se movia, então Clark foi ao parque. Ela encontrou uma cena horrível. Sua parceira de 7 anos, Kate Janice, de 40 anos, estava morta com dezenas de facadas. A cerca de 90 metros dali estava Bowie, que também estava morto com múltiplos ferimentos de faca. O patologista determinou que Kate havia sido esfaqueada mais de 50 vezes. O assassino usou a lâmina para entalhar a palavra gorda em seu torso. A arma do crime nunca foi encontrada. A polícia não tem suspeitos no caso. A polícia disse que não sabe se Janice foi alvo ou se foi um ataque aleatório. A polícia também não especulou sobre o motivo. No entanto, alguns na mídia e no público especularam que foi um crime de ódio. Midtown, onde Janice morava, trabalhava e foi assassinada, é um centro para a comunidade LGBTQ+ de Atlanta. No entanto, a polícia disse que não há evidências de que tenha sido um crime de ódio. A polícia também não especulou sobre o motivo da palavra gorda ter sido gravada em sua pele. Faz 4 anos que Kate Janice foi morta, e o caso é considerado sem solução. Número 2. Teresa Martin. Em setembro de 1969, Teresa Martin, de 14 anos, morava no norte de Montreal, Quebec, Canadá, com sua família. Ela tinha um irmão e uma irmã. Sua mãe era diretora de escola e seu pai era detetive particular. A família de Teresa a via como inteligente, porém tímida. Na noite de 12 de setembro de 1969, Teresa e 2 amigas assistiram a um filme em um cinema. Por volta das 23h, Teresa pegou o ônibus para ir ao apartamento de sua família. Ela desceu do ônibus a 2 quarteirões de casa. Tragicamente, ela nunca chegou em casa e seus pais notificaram a polícia. Cerca de 3h30 da manhã, horas após Teresa Martin, 14 anos, descer do ônibus, seu corpo foi achado em um estacionamento comercial a 16 quilômetros do ponto de ônibus. Ela foi colocada de forma que seu corpo ficasse em posição sentada, com as costas encostadas na parede. Ela estava vestida, exceto pelos pés descalços. Não havia sinais de agressão sexual. O legista concluiu que ela morreu por asfixia. Gravada na pele do abdômen dela com uma lâmina estava a mensagem, abre aspas, FV French, eu te amo, fecha aspas. A polícia não fazia ideia do que a mensagem significava, nem sabia quem a escreveu. Isabel Maricotti, irmã de Teresa, lembrou o dia em que encontraram o corpo de Teresa. O pai dela foi ao necrotério identificar o corpo. Ele prometeu ligar do necrotério com as notícias. Quando ele ligou, mentiu e disse à esposa que não era o corpo de Teresa porque queria dar a notícia pessoalmente. Mercati disse que assim que chegou em casa e eles o viram,
souberam que era o corpo de Teresa que havia sido encontrado. Muito pouco progresso foi feito no caso nos dias, semanas e, por fim, meses após o assassinato. Em maio de 1970, a polícia entrevistou uma adolescente, identificada apenas como Joanne H. Joanne não era amiga de Teresa e nunca a conheceu, mas já ouvira rumores sobre quem a matou. Joanne disse que ela e outras adolescentes andavam com membros de um clube de motociclistas chamado Motociclistas Unidos de Quebec, também conhecido como MUQ. Joanne disse que os membros do clube de motociclistas eram valentões. Ela também ouviu de várias pessoas o boato de que um dos motociclistas matou Teresa. Ela também disse que eles gostam de, abre aspas, marcar a pele, fecha aspas. No entanto, ela não disse se isso envolvia tatuagens, usar uma lâmina ou de quem era na pele de quem eles gostavam de marcar. Se a polícia investigou essa pista ou não, é desconhecido. Já se passaram mais de 56 anos desde que Teresa Martin, de 14 anos, foi assassinada. A polícia ainda não entende o significado da mensagem gravada em seu estômago, abre aspas, FV French, eu te amo, fecha aspas. Eles não sabem se é uma pista ou uma tentativa de enganar os investigadores. O que se sabe é que a mensagem não ajudou a levar a um suspeito, porque o caso está sem solução. Vicki Lynn Harrell. No verão de 1972, Vicki Lynn Harrell, de 25 anos, morava em um apartamento em Bloomington, Indiana. Ela era mãe solteira com uma criança pequena. Ela e sua filha dividiam um apartamento com outra mãe solteira que também tinha uma criança pequena. Na noite de 12 de agosto de 1972, Vicki trabalhou em seu turno no departamento de roupas masculinas do Kmart. Ela não voltou para casa e sua colega de apartamento avisou a polícia. 2 dias depois, um trabalhador rodoviário encontrou o corpo sem vida de Vicki Harrell, de 25 anos, boiando de bruços em uma vala perto de Spencer, Indiana, que fica a cerca de 32 quilômetros de onde Vicki foi vista pela última vez. Foi determinado que ela havia sido agredida sexualmente. Ela foi estrangulada com uma corda até morrer. Acima do abdômen e abaixo do peito, o assassino havia entalhado as letras K e N na pele dela com uma faca ou outro objeto afiado. A polícia não faz ideia do que isso significa. A polícia descobriu que Vicki foi vista por volta das 9h50 da noite, entrando em seu carro no estacionamento do Kmart. No dia em que encontraram o corpo de Vicki, seu carro foi achado no estacionamento do College Mall, a cerca de 800 metros do Kmart. A polícia especulou que Vicki conhecia seu assassino. Ela se sentiu segura ao deixá-lo entrar em seu carro ou ele a convenceu a estacionar e entrar no veículo dele. Ele a matou em um local desconhecido e depois jogou o corpo no riacho. A polícia descobriu que cerca de uma semana antes do assassinato de Vicki, alguém quebrou o vidro traseiro de seu carro estacionado atrás de um bar. A polícia desconhece quem quebrou o vidro ou se o vandalismo tem relação com o assassinato dela. A polícia não sabe quem matou Vicki. Eles também não sabem o que KN significa. Houve especulações de que o assassino era responsável por outro assassinato que aconteceu um mês depois que Vicki foi morta. Na noite de 15 de setembro de 1972, Pamela Milam, de 19 anos, participou de um evento de fraternidade fêmea na Universidade Estadual de Indiana, em Terre Haute. Terre Haute fica a cerca de 100 quilômetros de Bloomington. Ambas são cidades universitárias. Pamela saiu por volta das 20h30, mas nunca chegou em casa. No dia seguinte, o pai de Pamela achou o carro dela no estacionamento da universidade. Era um estacionamento diferente do que Pamela usou no evento da fraternidade feminina. O corpo dela foi colocado no porta-malas. O corpo de Pamela estava totalmente vestido e não havia sinais de agressão sexual. Ela havia sido amarrada e amordaçada. A causa da morte foi estrangulamento com um varal.
Por vários motivos, muitas pessoas achavam que os dois assassinatos estavam ligados. Ambas eram jovens brancas estranguladas com uma ligadura, com um mês de diferença, em cidades universitárias a cerca de 100 quilômetros uma da outra. Ambas foram vistas pela última vez indo ao carro no mesmo horário à noite. Depois, os carros delas foram achados abandonados em estacionamentos perto de onde foram vistas pela última vez. Embora houvesse semelhanças, a polícia nunca ligou oficialmente os dois assassinatos. Então, em 2019, a polícia anunciou que havia feito um avanço em um dos casos. Graças à genealogia genética, eles descobriram quem matou Pamela Milum, de 19 anos. O assassino foi identificado como Jeffrey Lynn Han, que tinha cerca de 23 anos na época do assassinato. Han era halterofilista e especialista em karatê. Ele também tinha uma ficha criminal preocupante. Em 16 de junho de 1973, Han deu carona para Jeffrey e Carol Thomas, um casal que estava pegando carona de Chicago, Illinois, para Evansville, Indiana. Han os levou até sua casa e deixou Carol amarrada em um compartimento de armazenamento. Han explicou que precisava de $500, mas o casal não tinha muito dinheiro. Han elaborou um plano em que manteria Carol em cativeiro e depois levaria Jeffrey para uma área rural, onde o deixaria amarrado. Assim que Jeffrey se libertasse e conseguisse os $500 para ele libertaria Carol. Hand e Jeffrey, então, partiram no carro de Hand. Enquanto eles estavam fora, Carol conseguiu escapar e correu para a casa de um vizinho. A polícia estava esperando Hand em sua casa e o prendeu quando ele retornou. Hand confessou que havia assassinado Jeffrey Thomas, de 22 anos. Ele atirou no rosto dele, esfaqueou-o 8 vezes e cortou sua garganta. Hand levou a polícia até o corpo. Hand arrumou mais problemas na cadeia enquanto aguardava o julgamento. Ele agrediu brutalmente outro detento. O julgamento de Hand pelo assassinato de Jeffrey Thomas, de 22 anos, em outubro de 1973, durou 10 dias. Ele foi absolvido por motivo de insanidade. Em agosto de 1975, ele foi declarado insano no caso do sequestro de Carol Thomas. Ele foi enviado para um hospital psiquiátrico. Incrivelmente, Hand passou menos de 2 anos no hospital psiquiátrico e foi liberado em junho de 1976. Em 24 de janeiro de 1978, Jeffrey Hand, armado com uma arma, entrou à força no carro de Susan Matlock, de 25 anos, que estava entrando em seu veículo no Markland Mall, em Kokomo, Indiana. Hand entrou no banco do motorista e saiu dirigindo com Susan como sua refém. Várias testemunhas ligaram para a polícia. A polícia chegou rápido e cercou o carro de Susan. Hand saiu do carro e fugiu. Um policial, Fernal Ball, perseguiu Hand e Hand atirou no policial 2 vezes. Mais 2 policiais chegaram ao local e Hand foi levado. Os policiais abriram fogo contra ele e o atingiram 3 vezes. Susan Matlock não ficou ferida. O policial Vernal Ball sobreviveu aos ferimentos. Jeffrey Hand, de 28 anos, morreu devido aos ferimentos. Então, quando a polícia ligou Jeffrey Hand ao assassinato de Pamela Milum, em 2019, eles não puderam acusá-lo porque ele já estava morto há 41 anos. Ao encerrar o caso de Pamela Milum, a polícia não informou se Jeffrey Hand era suspeito do assassinato de Vicki Harrell. Segundo a Polícia Estadual de Indiana, após 53 anos, o assassinato de Vicki Harrell segue como caso sem solução. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, nós realmente agradeceríamos se você se inscrevesse no canal. Não esqueça de ver nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Mais uma vez, obrigado por assistir.